Tem a ver com a nossa IURD, algumas coisas que têm a ver com a nossa igreja, algumas coisas que têm a ver com o momento em que vivemos. Estou a falar do aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus, que se vai celebrar no dia 13 de julho. Mas antes de falar propriamente neste assunto que me traz, ou que me faz fazer este direto, eu quero partilhar com os irmãos o seguinte: o que nós temos estado a enfrentar durante esses 2 anos de resistência contra o golpe, da resistência contra os dissidentes e os seus patrocinadores, hoje por hoje eu chego à conclusão de que mais do que claro, há a manifestação do diabo, isso a gente sabe, mas mais do que isso, trata-se de um treinamento. Eu chego à conclusão que, na verdade, o que nós estamos a passar, não é? Tudo que nós temos estado, sobretudo os irmãos que estão em Angola, têm estado a enfrentar no dia a dia em relação à igreja, é nada mais, nada menos do que um treinamento. Devemos deixar de olhar para isso como um sofrimento, com uma grande tribulação. Eu acho que temos que passar a olhar, temos que passar a lidar com estas situações todas que a nossa igreja tem estado a enfrentar. Quando falo de igreja, falo de todos nós, né? Porque a igreja não são as estruturas físicas, somos nós que fazemos juntos, que fazemos uma igreja. Então eu olho para isso como um treinamento para coisas maiores que virão daqui a alguns anos, daqui a alguns meses ou se calhar daqui a alguns anos. Se os irmãos verificarem, se os irmãos constatarem na Bíblia, os grandes homens, aqueles que Deus escolheu ou os escolheu para algo maior, passaram também por um treinamento. Vamos aqui buscar o exemplo de Davi. O que seria Davi? O que seria Davi se não fosse o leão que ele teve que enfrentar? Será que Davi, se não enfrentasse o leão, se não enfrentasse o urso, se transformaria? Deus escolheria para ser o grande rei Davi, que até hoje passaram várias gerações, mas continuamos a falar dele, continuamos a olhar para ele como um exemplo de fé. Se Davi não tivesse enfrentado Golias, será que Deus o escolheria a se tornar o grande rei de Israel? Então, são essas situações e outras, não é? Que se consultarmos a Bíblia, vamos ver que na verdade é um processo de treinamento. É um processo de treinamento. Da mesma sorte que Davi e outros heróis da fé passaram por situações adversas. José mesmo também teve que passar por situações adversas, né? Foi vendido e no final ele tornou-se um governador. Então são processos não de sofrimento. O diabo se levantou a pensar que nós estaríamos de rastos, estaríamos a reclamar todos os dias e não encontraríamos soluções. Podem ser que encontramos algumas soluções paliativas, mas não deixam de ser soluções. E é por conta desse treinamento, por exemplo, que a Igreja Universal do Reino de Deus está mais próxima do que antes, está mais próxima das pessoas, dos bairros do que antes, não é? Antes estávamos todos fechados nas catedrais, nos templos. Hoje por hoje a igreja faz-se nos bairros, nos quintais. A evangelização tornou-se muito mais, não é? Muito mais ativa, muito mais presente. Então, para além daquilo que são as dificuldades que a igreja passa, que os irmãos passam, para além de tudo isso, temos que olhar sim para isso como, na verdade, um treinamento para aquilo que a Igreja Universal do Reino de Deus será daqui a alguns anos. Com toda a certeza, tão certo como Deus existe, que daqui a alguns anos muita gente vai ficar boquiaberta
sobretudo aqueles que acham que é o fim. Há quem acha que desta a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola não vai conseguir se levantar. Então, para esses, daqui a algum tempo, vão ficar de queixo caído quando virem a Igreja Universal do Reino de Deus numa velocidade, se calhar, não é, 10, 15 ou 20 vezes, não é, maior do que a velocidade que a gente tem tido durante esses 31 anos de existência em Angola. E claro, isso não é para nos exaltar, não será para a honra e glória de algum homem, né? Mas será para a honra e glória do Deus que nós buscamos. E, sobretudo, não é, esta velocidade em que a igreja vai crescer, com toda a certeza, será para ganharmos muito mais almas para Jesus Cristo, porque é bem verdade que nós estamos, não é, estamos no princípio do fim. Mas o que me traz, não é, isso era apenas algo que eu queria partilhar com os irmãos, não é? Partilhar no sentido de dizer, de reconfortar que isso aqui não passa tão simplesmente do que um treinamento que daqui a algum tempinho já não é, vamos estar bem apurados, não é? Vamos estar preparados para outras batalhas. Mas o que me traz mesmo a fazer esta breve live, é o aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus. Aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus, a 13 de julho. 31 anos, vamos completar 31 anos, e espero que sejam com os templos já reabertos, mas se não for o caso, mais dia menos dia, os templos terão mesmo que ser reabertos. Mas o que me indigna é como se está a preparar a celebração deste aniversário. Isto é que me indigna. Temos irmãos que há 2 anos, há quase 3 anos atrás, publicamente disseram assim, chamaram a imprensa e disseram: olha, a partir de agora nós nos desligamos da liderança mundial da Igreja Universal do Reino de Deus. Colocado de outro modo, nós nos desligamos da Igreja Universal do Reino de Deus, vamos criar uma comissão de reforma ou uma comissão de gestão e vamos fundar uma outra igreja. Vamos fundar uma outra igreja. Ok, do ponto de vista legal, se conseguiram fundar ou não esta igreja, nós já conhecemos a história. Mas deixa-me começar do ponto de vista moral, não, do ponto de vista legal. Então, se fundaram uma igreja há 2 anos atrás, se fundaram uma igreja que experimentaram chamá-la Yurda, mas parece que não está a resultar, não é? Eu não sei se é por ser... Não, é melhor não dizer isso. É melhor não dizer isso, não vai cair bem. Mas não está a resultar a tal Yurda, não é? Mas fundaram uma outra igreja, não é? Uma nova igreja. Então, vamos lá fazer as contas. Uma igreja fundada numa data que não é a 13 de julho, não é? E fundada há 2 anos atrás, como poderá celebrar, é o que eu tenho estado a ouvir, não é? Que já há preparativos para celebrarem o 31º, sim, é mesmo 31º, não é? O 31º aniversário da nossa igreja, da Igreja Universal. Como é que vão, matematicamente falando, como é que se vai comemorar 31 anos para uma igreja que foi supostamente fundada, não é? Há 2 anos atrás, há 2 anos e alguns meses atrás. Oh, dona Ana Paula Moura. Ela, opa, isso aqui é muito, mas muito forte. Parece que essa live foi mesmo para partilhar esse testemunho da dona Ana Paula Moura. A dona Ana Paula Moura diz que estava afastada da igreja e voltou forte e firme graças à rebelião. Está a ver como é que veio a calhar? Na verdade, o que eu estava a dizer aqui é a pura verdade. Esta rebelião é um treinamento. E está ali a dona Ana, não é dona Ana? Dona Ana
Dona Ana Paula, não é? Ou Dona Ana Moura, ela diz que antes da rebelião estava afastada. Surgiu a rebelião, Deus Deus lhe resgatou. E como a Dona Ana, existem milhares de pessoas que durante esse treinamento que a gente tem tido ali com o diabo e com os rebeldes, estão a vir para a igreja. E a igreja está a crescer. Isso vem mesmo de Deus. O normal seria as pessoas que estavam afastadas afastarem-se ainda mais. O normal seria isso. Não é acontecer o inverso, né? A Dona Ana estava afastada e em meio à rebelião ela volta firme e forte. Mas como eu estava aqui a dizer, então vê lá, vamos lá, epá, não é necessário ser bom matemático para concluir que 2 anos, uma igreja fundada há 2 anos, não pode comemorar 31 anos de existência. Uma igreja que fundaram, a Iurda, que fundaram há 2 anos atrás, e não foi fundada no dia 13 de julho. Mas 13 de julho dizem, não é? Dizem os irmãos que estão aí mais próximos que ali os dissidentes, aqueles que largaram o arado, que fugiram, vão comemorar 31 anos de existência da igreja. E atenção, vão comemorar 31 anos de existência da igreja da qual eles se desvincularam. E foi público esse desvinculamento, não é? Foi público. Chamaram a imprensa e disseram que já não tinham nada a ver com o Bispo Macedo, com a liderança do Bispo Macedo, nem com a Igreja Universal do Reino de Deus. Podiam fundar uma outra igreja, uma outra igreja supostamente angolana, não é? E eu, Lourenço Danda, não sou angolano. A Dona Ivete também não deve ser angolano. O senhor Anissete também deve ser de uma outra nacionalidade. A Dona Donana, então, deve ser carioca. Enfim, não é? Os mais de 500 mil irmãos que estão aqui nessa fé, todos nós não somos angolanos, porque a igreja que eles queiram fundar é uma igreja angolana. Lógico, nós devíamos ser brasileiros, argentinos, jamaicanos, nigerianos, mas menos angolanos. Então, vão comemorar 31 anos de existência de uma igreja que eles se desvincularam, de uma igreja. E é como, isso é tão grave, que é como o filho que destrata a sua mãe em público, chama nomes, e desculpa-me pelo termo, chama sua mãe de prostituta, chama sua mãe de enganadora, chama sua mãe de assassina, chama sua mãe de gatuna, não é? Chama sua mãe dos nomes mais feios que existem, convida os seus amigos também para agredirem a sua própria mãe, não é? Convida a imprensa para apresentar a nudez, supostamente, não é? A nudez da sua mãe. Não é? Convida a imprensa para apresentar a nudez da sua mãe, porque foi o que aconteceu. Convidaram a imprensa, as TPAs e companhias, não é? Para falar de coisas absurdas em relação a tal Igreja Universal do Reino de Deus, da qual eles se desvincularam. Hoje, depois de 2 anos, vão comemorar 31 anos da existência dessa igreja que eles pisaram, que eles apresentaram à imprensa como uma facção criminosa. E hoje vão comemorar dia 13, não é? Dia 13 de julho, sem vergonha na cara, e desculpa-me pelo termo, porque eu gosto de ser direto, não é? Aliás, Jesus também foi assim, não é? Jesus chamou víboras, não é? Eu, claro, que quem é eu para chegar até esse ponto, mas é a verdade. Sem vergonha na cara, pretendem comemorar o aniversário de uma mãe ou de uma instituição que eles pisotearam, que eles jogaram na lama, que eles colocaram na boca do mundo como uma facção criminosa. E hoje vão comemorar. Quer dizer, do ponto de vista moral, esses senhores dissidentes, esses ex-pastores, sim, irmão Anissete, acho que é mesmo Anissete. Sim, irmão Anissete. Uma liderança que eles não se revêem, é verdade. Como é que vão comemorar o aniversário de uma igreja cuja liderança eles não se revêem? Porque se é uma outra igreja, então que comemorassem 2 anos de existência, e essa comemoração devia ser na data em que eles fundaram a tal igreja, na data em que eles anunciaram o desligamento da Igreja Universal do Reino de Deus, da liderança do Bispo Macedo. Claro, o lógico seria isso. O normal seria isso. Agora, comemorar 31 anos de existência de uma instituição da qual você já se desligou, não é? É anormal.
do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, esta comemoração é, da parte deles, claro, não é de todo absurdo. É de todo absurdo. Isso do ponto de vista moral, do ponto de vista comportamental, isso é de todo absurdo. De todo absurdo. Eles seriam as últimas pessoas na face, não diria na face da terra, mas em Angola seriam as últimas pessoas a falarem de comemoração da Igreja Universal do Reino de Deus, porque eles já não, eles mesmos se desligaram da Igreja Universal. Se fundaram uma outra igreja, do ponto de vista legal, se essa outra igreja existe do ponto de vista legal, então deviam ter uma data comemorativa e, fazendo os cálculos, em vez de 31 anos, deviam comemorar o segundo ano de existência da tal Yurda. Não é? Deviam comemorar, seria sensato comemorar os 2 anos de existência. E se quisessem nos convidar para o Boda, epá, eu não posso, né? Por causa da geografia, mas quem estiver aí próximo e for convidado para o Boda, claro que também não vão nos fazer mal, não é? São mesmo nossos irmãos. Pá, se nos convidarem para o Boda, que vamos, não é? Quem puder ir, vá lá, coma, beba, não é? Congratula-se, parabeniza-os e depois regressa, não é? Boa noite, dona Etilene. Boa noite, obreira Etilene. E depois regressa. Então, é isso que me faz espécie, não é? É isto que me deixa assim sem perceber o comportamento desses nossos irmãos, não é? Desses senhores dissidentes e ex-pastores, não é? Que nós fica difícil compreender como é que eles estão a preparar, como é que estão aí a criar condições, estão aí a criar folhetos, estão aí a dizer que vão comemorar os 31 anos de existência da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso é absurdo, irmãos. Não aceitam, não adianta, nunca vamos os aceitar. Como vão comemorar uma liderança na qual eles não aceitam, não adianta, nunca vamos nos aceitar. A questão não é só nós, irmã Etilene, não é só nós que não os vamos aceitar, é mesmo também do ponto de vista lógico, não é? Eu acho que tem a ver com a lógica. Do ponto de vista lógico, você não vai comemorar, não é, um aniversário de uma instituição da qual você se desligou. E depois, quer dizer, não é só se desligar. Se tivessem apenas se desligado, se calhar por solidariedade, por afinidade, até podiam comemorar. O pior é se desligar e fundar uma outra instituição que não tem 31 anos de existência. E depois você comemorar 31 anos de existência. Não é? Eu acho que eles estão a ser mal aconselhados, sempre foram mal aconselhados, ou ainda para na cabeça deles, não é? Ainda para na cabeça deles a fantasia de que a Igreja Universal do Reino de Deus, ou nós que pertencemos à Igreja Universal do Reino de Deus, um dia vamos os aceitar. Talvez estão aí no mundo na Disneylândia, não é? Não sei, talvez em Angola já existe aí a Disneylândia, tem estado aí passear na Disneylândia e vem essa fantasia na cabeça desses senhores, não é? De que vamos comemorar, de tanto comemorarmos, de tanto nos fazermos-nos passar por líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, no final eles vão nos aceitar. Como dizia o outro, né? Como dizia o obreiro Aníbal, e ontem ficamos aí a rir de graça, não é? Porque o obreiro Aníbal dizia que a rebelião por si só já é uma fake news. O obreiro Aníbal Francisco, né, fez-nos rir por causa disso. Ele dizia, não, a própria rebelião já é uma fake news. Então, esta comemoração, não é, a comemoração destes 31 anos, irmãos, não passa também de uma fake news. Não é? Se virem ali alguns cartazes dos dissidentes de que estão a comemorar 31 anos, né, de existência da Yurda, é uma fake news. Donana, deixa eu ver o comentário da dona Donana. Donana Beatriz, afinal 2 anos de fundação equivale a 31 anos. Irmã, temos que voltar à escola, aprender a matemática, porque a nossa matemática está errada. Já se divorciou, mas ainda assim comemora a data de aniversário de casamento. Foram eles que saíram agora, estão a comemorar o aniversário? Isso é transtorno autêntico. Isso não é só transtorno, isso é... há outras coisas misturadas. Só para lembrar, essa data foi fundada pelo nosso líder espiritual mundial, Sr. Bispo Edir Macedo, 31 anos em Angola. Sim, depois também a questão é esta, agora a mentira já tornou-se uma realidade à cabeça deles, José Amado. Sim, a questão também é esta, não é? A questão também é esta, porque a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola
diz a história, que não foi iniciativa de angolanos. Isso aí nós não podemos, nós os angolanos infelizmente temos problemas também de humildade, não somos humildes, não é? Maioritariamente não somos humildes, não é? Gostamos de ser ali não é? Os mentores de tudo, não é? Então dizer aqui que a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola não foi fundada por iniciativa de angolanos. Não foi fundada por iniciativa de angolanos. Há uma fake news que alguém aí tentou espalhar de que convidaram os brasileiros para fundar a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Isso é mentira. Ninguém convidou os brasileiros. E eles sabem que é mentira. Que não há ninguém ali dos rebeldes, não é? Mesmo os antigos, que convidaram os brasileiros. Porque os brasileiros, quando vieram, esses senhores não eram pastores. O senhor João Bartolomeu não era pastor. Na minha página eu posso citar nomes. Isto é minha página. Não é? Aliás, minha página não, é meu perfil. Eu cito nomes, estou à vontade, é meu perfil. O senhor João Bartolomeu não era pastor, creio que era professor. O senhor Valente também não era pastor, eu não sei o que é que ele era, né? Nem quero aqui dizer. Não era pastor. O senhor Fellner Batalha, não é isso? O senhor Fellner Batalha também não era pastor. Todos eles ou pertenciam a uma outra denominação religiosa, ou então eram descrentes, não é? Uns estavam nas drogas, outros estavam na bandidagem, enfim, como qualquer um de nós. Eu também tenho o meu testemunho, e os irmãos, cada um de vocês também tem o seu testemunho, isso é normal, não é? Então, dizer aqui que esses senhores, quando dizem que eles convidaram os brasileiros para fundarem a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, é fake news. É fake news. Obreiro Helder, já estou a pronunciar bem o termo fake news, né? Meu irmão Obreiro Helder, olha, irmãos, deixa-me mesmo aproveitar a oportunidade, né? Deixa-me aproveitar a oportunidade para agradecer os rebeldes. Eu agradeço-vos porque, por causa da rebelião, eu ganhei muitos irmãos. Já éramos irmãos em Cristo, mas estou a falar irmão no sentido mesmo de ter alguma intimidade, de conversar, às tantas, saber o que é que se passa contigo. Um deles é o Obreiro Helder. E o Obreiro Helder, ele no Facebook é apenas mesmo só Obreiro Helder, não quer saber de sobrenome. Então, graças à rebelião, eu ganhei o Obreiro Helder, o Obreiro Ayrton, o Obreiro Bernardo, o Obreiro Pedro, o Obreiro Jerônimo Camarada, a esposa do Obreiro Jerônimo Camarada, a Obreira Patrícia, e o Obreiro Lubalo e tantos outros, graças à rebelião. Então é mesmo um treinamento. Então, como dizia, o Bispo Macedo, atenção, é o Bispo Macedo que enviou alguém com muita coragem, e porque foi em tempo de guerra, 91, 92, foi uma fase conturbada. Estávamos aí para as eleições, e depois das eleições houve o que houve, a gente sabe, não é? Houve aquela guerra nas cidades. Então foi o Bispo Macedo que corajosamente viu que precisava-se abrir a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola por conta dos anos de guerra em que nós passamos, por conta de milhares de pessoas que precisavam serem libertas, precisavam conhecer a palavra de Deus. Não é? Então, essa fake news de que esses senhores convidaram os brasileiros e depois, não é, às tantas, há 2 anos atrás, já estavam cansados dos brasileiros e mandam os brasileiros voltarem para a sua terra e, portanto, a Igreja Universal passa a ser uma igreja angolana. Não, a Igreja Universal não é angolana nem brasileira, mas sim a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola teve o Bispo Macedo como mentor. O Bispo Macedo é que mandou um pastor muito jovem, muito corajoso, que foi a Angola, passou por muitas dificuldades, juntou-se e teve ajuda de alguns irmãos, de algumas irmãs, não é? E os obreiros mais antigos, como o Obreiro Helder, os cotas, um dia desses vamos sentar num debate e vão falar com maior propriedade em relação à história da nossa igreja. Então, pensar que eles são os tais proprietários da igreja, e essa rebelião veio mostrar que a Igreja Universal do Reino de Deus não tem proprietário.
E eu tive essa conversa com alguém, com o obreiro Helder e mais alguns irmãos, e ainda ficamos a falar disso. A Igreja Universal do Reino de Deus não tem proprietário. A Igreja Universal do Reino de Deus tem liderança. E a nossa liderança, o nosso líder é o Bispo Edir Macedo. Qualquer um que não queira nada com a liderança do Bispo Edir Macedo pertence a qualquer outra igreja, menos a Igreja Universal do Reino de Deus. E ponto final. Daí que essa comemoração que esses senhores estão aí a preparar não tem nada a ver com a Igreja Universal do Reino de Deus. Não tem nada a ver. Pode ser iurda, pode ser alguma outra coisa, mas não se está a comemorar. Eles não vão comemorar os 31 anos de existência da Igreja Universal do Reino de Deus, porque não tem nem legitimidade do ponto de vista legal, não é? Do ponto de vista legal, muito menos do ponto de vista moral. Repito, esses senhores dissidentes, ex-pastores, rebeldes, não têm nem legitimidade moral de comemorar o 31º aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, porque foram eles que se desligaram da igreja, que difamaram a igreja, que criaram todos esses problemas que nós temos estado aí a enfrentar, não é? Então, do ponto de vista moral, eles não têm legitimidade nenhuma para comemorar, e também do ponto de vista legal, não têm também legitimidade de comemorar os 31 anos de existência da Igreja Universal do Reino de Deus, porque do ponto de vista legal, o nosso representante em Angola é representante espiritual, o bispo Segunda, não é? E o representante, o presidente da igreja, o bispo Ferraz, e ponto. O resto é resto, o resto é paisagem, não é? O resto é fake news, como se tem dito. Nem do ponto de vista intelectual, porque não há essa... Oh, Breno Helder. Oh, Breno Helder, tem que poupar, é? Oh, Breno Helder, tem que poupar, tem que despoupar. Estás a disparar? Oh, meu sobrinho Cláudio, outro para si. E saudações à família toda. O Breno Helder, estás a disparar contra alguém que já está lá no chão? Então, irmãs e irmãos, não vamos nos deixar enganar. E, por favor, ajudem. Igreja Universal é a mãe de todos os evangélicos de Angola. Dona Ana Paula Moura. Então, vamos ajudar os nossos irmãos a compreenderem que esta comemoração dos dissidentes não tem nada a ver conosco. Não nos vamos misturar. Atenção, não, eu aquela hora falava aí, né? Quem quisesse ir lá para um boda, estava mesmo a brincar, não é? Estávamos a brincar porque... Oh, Breno Helder, você vai me fazer terminar o direito. Oh, Breno Helder, eu vim aqui para falar de coisas sérias, né? O senhor vai me fazer perder aqui a compostura. O Breno Helder diz, até a data de aniversário também querem tomar. É o vício de tomar tudo, não é? Querem tomar tudo em vez de menos tomar água, ou beber água, né? Então vamos ajudar os nossos irmãos que estão um bocadinho distraídos, não é? Tentar sempre indicar, ajudar a denunciar quando haver alguma atividade comemorativa, não é? Que seja realizada pelos dissidentes, não é? Se alguma atividade comemorativa que está a ser realizada pelos dissidentes e tiver alguém, um irmão, a irmã, ter o conhecimento de alguém menos informado, que queira participar desta atividade, é melhor avisá-lo, não é? Pelo menos se ele for, vai sabendo que está aí para uma fake comemoração, para um fake aniversário, não é? Avisa-o de forma pedagógica, não é? Faça-lhe compreender que esta instituição, aliás, instituição não, este grupo de indivíduos não está a comemorar os 31 anos de aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus. A dona Inês Sipopieni, gosto deste sobrenome, Sipopieni. O mais agravante é que eles sabem disso. A reforma não tem moral para comemorar o aniversário da IURD. Dona Inês, desculpa mesmo, me permita aqui fazer uma retificação. Vamos retirar esse termo reforma, ou vamos colocar os dissidentes, ou talvez a deforma ou a rebelião, porque de reforma a gente já viu que não há nada lá, aquilo não é reforma.
não é reforma. 2 anos não conseguiram reformar. Não tem moral para comemorar o aniversário da IURD, porque se foram eles que assumiram publicamente que desligavam da liderança brasileira, qual IURD eles se referem? Se só existe uma só no mundo todo. Sim, sim. A Universal é indivisível. Cá em França, em vez de Igreja Universal, mesmo por causa da questão da lei, não é? Em vez de Igreja Universal, é Centro de Ajuda Universal. Não, sim, Centro de Ajuda Universal, não é? Mas mantemos aí o símbolo, mantemos o logo da Universal, mantemos as cores da Igreja Universal. Não deixa de ser a Igreja Universal, só que não é, é um processo. Primeiro é um centro de ajuda, se calhar daqui a alguns anos é que vai ter não sei se vai mudar, se vai continuar, mas poderá sim ter já aí a classificação de igreja como tal. Mas é uma questão apenas administrativa, não é? Burocrático-administrativa. Então a Igreja Universal do Reino de Deus como tal é universal e é indivisível, não é? Quem cria uma outra instituição é mesmo uma outra instituição e não é a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, irmãos, são esses absurdos que às vezes fazem com que saiamos dali, não é? Saiamos de onde estamos e viemos para cá para criar ou, aliás, começar aí não é? Começar ou fazer uma transmissão em direto para ajudar então as piores gospel. Josimar, chegaram na igreja, bandidos, assaltantes, burladores, adúlteros, gatunos, viciados, bêbados, mentirosos, endemoniados, e saíram não só como chegaram, mas pior, gatunos gospel. Sim, essa de chegaram, sim, irmão, todos nós chegamos. Eu cheguei de rastros à Igreja Universal do Reino de Deus. Todos nós, eu não conheço, até agora eu não conheço alguém que tenha chegado à igreja bem, não é? Agora, a questão não é como chegamos, a questão é como saímos da igreja, não é? É o caso deles. Infelizmente, saíram da pior maneira possível, não é? Quem chegou, ficou um tempo, achou que não é o que ele gostava, não é? Que a igreja fosse, e saiu sem problemas nenhum. Eu conheço, tenho até pessoas próximas que eram da Igreja Universal do Reino de Deus, saíram e não criaram confusão com ninguém, saíram, foram lá para uma outra igreja, estão ali bem, acho que estão bem, não é? Estão bem, porque a Igreja Universal do Reino de Deus também não é a única igreja verdadeira, não é? Não vamos ser fanáticos se pensarmos assim. Obreiro Helder, Obreiro Lourenço, isso está mais do que claro. O entendimento cauterizado é mais grave do que o analfabetismo. Não vale a pena perdermos tempo com esses caídos. Obreiro Helder tem sempre uma. Mas não deixa de ser verdade, sim, não deixa de ser verdade. Mas é sempre importante, não é? O Obreiro Helder falou em não perder tempo, não é? com esses senhores. Mas é sempre importante alertarmos, não é? Nós já estamos consciencializados de que isso ali é tudo menos reforma, é tudo menos Igreja Universal do Reino de Deus, é mesmo uma fake news, como disse muito bem o obreiro Aníbal, não é? O obreiro Aníbal Francisco, mas infelizmente ainda existem um ou outro que desconhece a realidade, que ainda possa, não é? Ou pode ser enganado. Então temos que ter sempre essa paciência de quando em quando sairmos e falarmos e ajudarmos e orientarmos, não é? Os nossos irmãos para que não vão, neste caso, para que não vão comemorar, não é? O aniversário da nossa igreja, não é? Com um grupinho, com um grupo ali que não tem nada a ver com a Igreja Universal do Reino de Deus. O nosso aniversário vai ser comemorado sim no dia 13 de julho. Infelizmente eu não fui convidado, não é? Não fui convidado, infelizmente. Vai ser no dia 13 de julho, mas vai ser comemorado pelos membros da Igreja Universal do Reino de Deus e os nossos convidados, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos vizinhos que quiserem se juntar à festa do aniversário da nossa igreja. E não por esses senhores, porque o que eles vão fazer ali não vai ser comemoração do aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, se eles precisarem também, e aqui aproveito aqui aqui o meu perfil, se eles precisarem de alguma ajuda da nossa parte, não é? Material, alguma ajuda material ou até alguma ajuda do ponto de vista, não é, de conselho, para comemorarem os 2 anos de existência lá da igreja que eles fundaram, podem falar conosco, não é? Se estivermos disponível, podemos até por solidariedade ajudá-los, não é? Mas comemorar
31 anos de existência, isso é absurdo de todo. Para eles, isto é absurdo, é absurdo. Sujas a tua mãe, chama-lhes nome, não é? Desculpa lá pelo termo, sei que há senhoras aqui, mas chamas a tua mãe de prostituta, chamas a tua mãe de assassina, chamas a tua mãe de gatuna, não é? Chamas a tua mãe de contrabandista, não é? Porque houve ali a questão de contrabando não é? De dinheiro e coisas do gênero nas acusações, né? Chamas a tua mãe de contrabandista e um ano e pouco depois, no aniversário da tua mãe, vais comprar um bolo, faz aí uns cartazes, não é? Sim, no final depois dizes assim, a partir de hoje você também já não é minha mãe, eu não quero nada a ver contigo, a minha mãe agora é a Yurda, não é? E dia 13 de julho, que é o aniversário da tua ex-mãe. Irmãos, eu não vim aqui para rir, eu vim aqui para falar sério, né? Mas agora é a culpa do obreiro Helder, não é? Agora estou aqui em gargalhadas, não é? E já dizia alguém que não existe ex-pai, não é? Irmãos, desculpem-me mesmo, porque pai, é muita coisa. Nega a mãe, mas não falta nos bodas da mãe. Obreiro Helder. Irmãos, é muita coisa, é muita coisa. Nós nos estressamos durante 2 anos, nos estressamos para hoje depois descobrir que na verdade, pá, era tudo assim, da parte deles era tudo brincadeira, vamos lá dizer, brincadeira de criança, não é? Ouvir que eles estão a comemorar 2 anos de existência da Igreja Universal do Reino de Deus, já paraste, obrigado, obreiro El. E chegamos à conclusão que na verdade tudo era brincadeira de criança, brincadeira de criança, porque tinham que ser um bocadinho mais sério, não é? O tal desligamento devia ser mesmo uma coisa séria da parte deles, seguir o caminho deles para frente, ganhar almas para o reino de Deus, porque somos poucos, não é? Diz a Bíblia que poucos, grande é não é? Vamos lá, a ceifa, não é? Ou poucos são os ceifeiros, grande é a seara e poucos são os ceifeiros, não é? Então que levassem isso a sério. Agora não é depois de 2 anos, não é? Depois de 2 anos vem aqui comemorar e eu dizia, não é? Que um deles há tempos, não é? Um dos supostos líderes, há tempo dizia que o Bispo Macedo devia nos chamar para conversar, porque na verdade não existe ex-pai. Agora já não existe ex-pai, mas existe ex-mãe. Então não é mais fácil dizer que não existe ex-mãe, não é? Porque eu acho que o ser humano é mais fácil negar a tua mãe, aliás, o teu pai, e assumir, não é? Independentemente dos defeitos que a mãe tenha, porque ela mesma que deu, não é? A luz, não é? Que nasceu, manter não é? O vínculo com a mãe, do que você hoje, depois de ver que a coisa está apertada, está a chamar o Bispo Macedo de pai, a dizer que não, que o Bispo Macedo tinha que conversar conosco, ou comigo, ou conosco, porque na verdade não existe ex-pai. Então existe ex-mãe, que é a Universal, Igreja Universal do Reino de Deus, não é? E eles adotaram uma nova mãe, não sei se é madrasta ou é mãe, que é a Yurda, não é? E para o Bispo Macedo hoje dizem que não pode haver, não é, ex-pai, que o Bispo Macedo parece que ainda consideram o Bispo Macedo pai deles, mas a Yurda já não é mãe deles. Pô, esse filho, é difícil compreender um filho como este, que aceita a paternidade e rejeita a maternidade. Eu não sei se falei bem, o Brevelde, se houve um erro, depois me chama lá no off para me corrigir, para me ajudar. Não esqueça que eles levaram a mãe ao tribunal. Sim, o pior é isso, não é? Levaram, e se levassem a mãe ao tribunal, por crimes que de facto não é, aconteceram, está sujeita, né? A mãe está sujeita a falhar. Aí até podíamos entender. O pior é que levaram a mãe a tribunal por coisas que eles, à partida, sabiam que eram inexistentes, por crimes que eles mesmos sabiam que não existem, não é? E tanto é que não conseguiram provar os tais crimes. Dona Ivete Ferraz, nós que estamos nas províncias, Dona Ivete Ferraz, eu já tenho estado a discutir muito com os irmãos ali nos bastidores do debate por causa disso. Luanda não é um país, desculpa mesmo, Dona Ivete, não é por causa, não é para a senhora, não, mas é para o geral. Nós, os de Luanda, temos o hábito de chamar quem está no interior das províncias, e os nossos irmãos do interior também parece que aceitaram. Não,
Luanda é uma província, tal como Namibe, Benguela, Bié, Mochico e por ali. Então, como dizia a nossa querida irmã, nós que estamos, não é, no interior, a realidade é outra, é necessário desinformar porque há muito fake news, eles continuam a enganar até pessoas estudadas, mas menos informadas. Isso também é um método de salvar almas, porque a rebelião na Bíblia é o caminho da perdição. Sim, Dona Ivete, eu concordo plenamente. Às vezes até eu, tem vezes que eu, por exemplo, penso assim, pobres, mas também já estou sempre a fazer live, parece que há a intenção da minha parte de, não é, de mostrar a cara sempre, enfim. Mas depois, claro, sentamos um bocadinho e chegamos à conclusão que o que fazemos é mesmo com o objetivo de ganhar almas, não é? Porque por meio de uma palavra, tu podes ou ajudar a salvar uma alma, ou então a condená-la, não é? Ou ajudar a salvar uma alma, ou a empurrar alguém, não é? No caso uma alma, alguém para a perdição. Então temos ainda não é? Ainda temos o Facebook, tiraram-nos a FETV, mas ainda temos as redes sociais, sobretudo aqui o nosso perfil, os nossos perfis. Então vamos ajudar, temos que ser pacientes mesmo, e sobretudo para quem está no interior, não é? Infelizmente ainda há muita gente que não está a perceber, ainda não percebeu que isso ali é mesmo uma fake reforma. Eles não são dos nossos, estão a ficar malucos e foscos. Domingas Gaspar, Dona Domingas. Obreira Lídia, Obreira Lídia. Eu tinha que fazer um direto para a senhora aparecer. Filho, cabeça, água, água. Então, irmãos, eu vou terminar o meu direto, né? E desculpem, eu vim aqui para não falar de forma séria. Espero que, não é, esse humor, não é, o bom humor da nossa parte não tenha vamos lá, desvirtuado o objetivo deste direto, não é? Não tenha feito com que a mensagem não chegasse de forma devida. Em meio a um direito, tudo pode acontecer. Então, ficamos aqui a rir, não é? Mas a rir para não chorar, e é verdade, é mesmo rir para não chorar, porque a coisa é mesmo séria. Os nossos irmãos precisam de ajuda, isto é um facto. Os nossos irmãos que estão na rebelião precisam mesmo de ajuda. Precisam de ajuda. Da mesma sorte que nós precisamos de ajuda, eles precisam muito mais ainda do que nós. Não julgando-os, mas precisam. Porque quando se chega ao ponto de comemorar um aniversário de uma instituição da qual você já não faz parte, da qual você negou, categoricamente negou em público e difamou, enfim, então isso é mesmo mais um sinal de que eles precisam mesmo da nossa ajuda também. Precisam das nossas orações, precisam da nossa ajuda. Isabel Manuel, queriam tomar o pai rejeitando a mãe, brincadeira mesmo. Ok. Vou ler esta mensagem, aliás, este comentário do Obreiro Helder e vou já mesmo encerrar aqui o direito. Os filhos que mandaram fechar, deixa lá ver, os filhos que mandaram fechar a casa da mãe, expulsaram os irmãos e até na televisão não querem, expulsaram os irmãos e até na televisão não querem deixar a mãe, não querem deixar a mãe, ainda têm coragem de comemorar. Isso é que é feitiço, feitiço da rebelião, Mary. Agora as pessoas vão aos núcleos, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus abençoe o irmão e a sua família. Até a próxima. Até a próxima, irmã Cecília. Obreira Líder, estamos aqui sempre a acompanhar, guerreiro, e muita revolta mesmo. Tá ligado? Mas falta pouco, como costumam dizer, falta pouco para chegar ali a grande novidade. Falta pouco. Então, uma feliz noite para todos, não é? E continuação de uma semana, não é? Ou seja, não é? Uma boa semana laboral, uma semana laboral abençoada a todos as guerreiras, os guerreiros, e como a gente tem dito, lutar até o fim. Feliz aniversário, dia 13. Feliz aniversário para nós, já de forma antecipada. Oh, Obreiro Helder. O Obreiro Helder está a dizer para não sair. Irmão, o que é que se passa? Eu tenho já que sair. Eu estou na rua. Eu tenho já que sair. Sim, está claro, sim, eu sei que está claro, mas deixa lá virar a câmera para o obreiro ver que está claro. Sim, está claro. Está claro, sim, mas eu tenho, né? Eu tenho que ir para casa, está claro, sim. Mas tenho já mesmo que sair. O Obreiro Helder, ele não faz direitos agora, não é? Eu faço um direito e ele não quer que eu saia, não é?
Então, mas já é noite, não é? Eu tenho já que me recolher, tenho já que ir para casa. Então, irmãos, como dizia, feliz noite para todos, não é? Que Deus abençoa-vos abundantemente, não é? Vamos continuar a orar pela nossa igreja, orar uns pelos outros, não é? Por favor. Então, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a Dona Telma, Telma Cristina, não é? Deus abençoe a senhora, a família da senhora também. E vamos continuar aqui nesta luta. Estamos juntos. Aniversário fake. Aniversário fake. 2 anos de comemoração, aliás, 2 anos de existência da Yurda, estão a pretender comemorar 31 anos de existência. Oh, essa matemática nem já em mandarim, não é? Irmãos, é melhor mesmo já fechar isso. Até a próxima, com licença.